Esse testemunho é o testemunho mais forte da minha vida que eu poderia falar para alguém. Faz muitos anos que eu não falo, porque ele mexe demais com a minha estrutura emocional. Eu trouxe até remédio para pressão, que eu tenho pressão alta. Todo dia eu tomo um medicamento. E eu não vou levar, porque quando eu me emociono, minha pressão sobe. Porque é um testemunho que Deus ele fez eu passar. Eu aprendi a ser melhor depois disso tudo que aconteceu comigo. Os meninos, se quiserem sentar, vão ficar de castigo aqui. Tem cadeira para eles aqui. Vai lá atrás. São fiéis, viu, eles? Bichinho. Eu era cantora gospel. Na época a gente viajava muito, o Nordeste, Brasil afora, cantando. E na época eu fiz muito sucesso com a canção Apocalipse Já. E tem muita gente que pergunta para mim: você é a Ruth do Apocalipse? E eu disse: sou eu sim. Porque na época foi muito sucesso, principalmente no Congresso de Jovens. Era demais. Não sei se alguém aqui lembra, ou passou, lembra, né? Pois sou eu, viu? Sou eu. Então assim, e eu me decepcionei muito no decorrer dos anos com pastores, com algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu me entristeci muito dentro de igreja. E eu saí da igreja. Realmente, totalmente me desviei da igreja, dos caminhos do Senhor. E com um mês recebi convite. E fomos cantar para o mundo. E viajava muito pelo Brasil afora cantando. Todo estilo de música, principalmente forró. Quer dizer, uma cantora que era gospel, de repente está no mundo cantando outra língua estranha. Estranha mesmo, entre aspas. Porque enquanto eu estava ali naquele palco com muita gente, eu sentia vergonha de mim mesma e eu sentia vergonha de Deus. Porque eu sabia que o Espírito Santo não estava ali comigo. E se Jesus voltasse, eu não subiria. E logo eu cantava muito Apocalipse. Eu sabia. É um livro que eu amo demais, Apocalipse. E depois de alguns anos cantando para o mundo, sem querer saber de igreja, minha mãe orando demais por mim, pedindo a Deus para eu voltar para os caminhos do Senhor, para louvar a Deus. Ela dizia: um dia, minha filha, se você não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor, e eu não quero ver você sofrendo. Sempre orando da Assembleia de Deus, ainda é da Assembleia de Deus, lá em Acaraú, maestra de coral, serva do Senhor, uma serva de Deus. Eu amo demais minha mãe. Nunca desistiu de mim. Nunca desista de um filho teu, de um marido teu, de algo que você acha que não tem mais jeito. Porque a gente não sabe o amanhã. Eu sempre digo que o amanhã pertence ao Senhor. O hoje estamos vivendo, nós podemos adorar hoje, mas o amanhã nós não podemos mais, porque é de Deus. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai estar vivo. A gente não sabe se o Senhor vai mandar o seu filho de novo para buscar a sua noiva. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. É certo que nós sabemos que estamos aqui agora, glorificando a Deus. Então eu digo para ti: nunca desiste de algo teu que você tem dentro do seu coração, com vontade de desistir, mas nunca desiste. Minha mãe nunca desistiu de mim. E meu pai adoeceu, e eu sempre fui muito temente a meus pais, e muito obediente também. E meu pai adoeceu, e eu fiquei com muito medo. E ele me pediu: minha filha, pare de cantar, pare de viajar. Eu tenho tanto medo quando você viaja. Cada viagem que você faz, a gente fica com o coração na mão de acontecer um acidente.
e doente. Volte, vai estudar, fazer sua faculdade. E nisso eu já tinha um filho. E ele disse: eu pago os estudos do seu filho, eu pago a sua faculdade, mas deixa essa vida de cantar. E aí eu obedeci, parei de cantar realmente. E com um mês depois recebi convite para ir, hoje, a banda Aviões do Forró. Na época recebi o convite do Isaías, que era um dos empresários. E eu disse para ele: não, Isaías, eu não vou voltar mais, porque eu respeito muito meu pai e a minha mãe, e eu vou estudar. Eu não quero isso para a minha vida, porque eu era muito feliz dentro de mim. E aí eu fui estudar, e eu fazer faculdade de Direito, e eu conheci esse belo homem, que é o meu marido, pastor Miguel Ângelo. Só que ele não era pastor nada, ele era muito namorador. Eu entrego aqui, viu? Ele era muito namorador, gostava muito de beber, de viajar, andava armado, era uma bênção. E aí eu conheci, e a gente se apaixonou. Eu afastada da igreja, ele católico e espírita. E a gente casou com pouco tempo de namoro. E aí veio, depois de 2 anos, né, amor? Veio o Pedro Vitor, que hoje tem 18 anos. Depois veio, aí eu tentei engravidar várias vezes, perdi, tive 2 abortos espontâneos. E não, eu queria mais filhos, né? E aí veio a Maria Fernanda, está ali. Levanta a mão, Maria Fernanda. Morrendo de vergonha, que ela não gosta de dizer que ela é tímida, mas ela é. E eu queria mais uma filha. Raquel seria o nome dela. E aí começa tudo. Até então estava tudo bem. Financeiramente, tudo bem. Minha vida, meu trabalho. E eu esqueci de Deus. Estava tudo bem. Eu esqueci de Deus. E um dia Deus usou uma mulher lá no escritório do meu marido e disse para ele que queria o telefone da minha mulher, que viu no porta-retrato. E eu nunca vi aquela irmã. Eu não lembro mais o nome dela, era de Caucaia, Tabapuá. Irmã Leninha, né? E ela ligou para mim e disse assim: eu não lhe conheço, nunca lhe vi. Eu estava na Oliveira Pai, vindo almoçar em casa do trabalho, era 11h30 da manhã. E ela disse assim para mim: eu sou a irmã Leninha, conheci seu esposo e vi sua foto, e Deus pediu para eu ligar para você. E Deus lhe disse que o que você tanto quer, logo, logo Ele vai te entregar. Aí no meu coração, eu não acreditei. Porque a pessoa, quando ela se desvia dos caminhos do Senhor, é horrível. Você odeia pastor, você não quer saber de crente, você não acredita em profecia. Quem tem família desviada aqui, afastada dos caminhos do Senhor, sabe disso, não sabe? É difícil voltar. É difícil voltar. E eu sabia de tudo. Eu cresci no Evangelho, nasci no Evangelho, aceitei a Jesus. E era de dentro de igreja, desde pequena comecei a cantar com 4, 5, 6 anos de idade. Sempre estava ali, sempre tive funções na igreja, sempre fui ativa, mas é esse que o inimigo procura. É esse que o inimigo procura. E eu não acreditei. E eu disse: Senhor, mas eu tenho tudo. Meu casamento está bem, meus filhos estão bem, minha vida profissional está bem. Mas eu sabia que no fundo da minha alma eu queria muito a Raquel, muito uma filha chamada Raquel. Mas eu sabia que eu não podia engravidar porque eu já tinha tido vários abortos e o médico disse que não tinha como. A gente tinha feito até fertilização in vitro na época, gastamos muito dinheiro na época. Hoje não é tão caro, eu acho, mas na época era muito caro. E a gente fez, acho que 2 vezes, não lembro, e nenhuma vez deu certo. Até eu dizia: 3 vezes, se for 3 meninos eu quero. Mas não deu certo. E aí, depois da profecia, eu disse: amém, irmã, muito obrigada. Aí desliguei. Meus queridos, com 6 meses, por incrível que pareça, minha menstruação faltou. 1 mês, 2 meses, e eu sentindo umas coisas diferentes.
Eu disse, não, deve ser alguma coisa que eu comi, alguma coisa que não me fez bem. Fiz o exame, estava grávida. Eu sabia que era a profecia do Senhor se cumprindo na minha vida. Fiz exame de sangue, realmente estava grávida. E foi uma bênção, uma felicidade, uma alegria e tudo. Levamos nossa vida, tudo bem nos exames. Quando foi com 8 meses, eu tive descolamento de placenta. E a gente saiu correndo para o hospital da Unimed, gastroclínica. Correndo para a gastroclínica, para ter a Raquel. E o pastor Miguel não gosta nem que eu fale isso, porque a gente vive um filme, a gente evita falar nesse assunto. Mas eu sei que esse testemunho, ele vai edificar a tua vida. E vai mostrar para ti como Deus, ele ama de uma forma que às vezes a gente não acredita. E assim, eu vou te relatar o que passou comigo e você vai perguntar, é amor? Eu vou dizer, é amor. Ninguém entende Deus. Tem até um louvor que diz que Deus ninguém entende. E com 8 meses eu tive descolamento de placenta e nasceu a Raquel. Com 2,1 kg, bem magrinha, linda. E eu fui para o meu quarto, esperando ir no outro dia para casa, porque ela estava bem. Quando foi de noite, de madrugada, me disseram, não, a sua filha não vai poder ir para casa, porque ela nasceu, ela não está fazendo xixi. E a gente está achando que pode ser algum problema, ou pode ser por causa do descolamento. E eu não acreditei, eu não acredito. E passou um dia, eu ainda fiquei acho que 2 dias internada. E nada, eu fui para casa e ela ficou na incubadora. E detectaram realmente que ela tinha insuficiência renal. Quem sabe o que é isso? Todo mundo sabe, né? E aí eu vi como os nossos rins são importantes no nosso corpo. Como são importantes. Nós conhecemos algumas pessoas que fazem hemodiálise. E é doloroso. Imagine ver uma criança que ela começou a fazer diálise. Não, aí a gente contratou, era uma pessoa da Albert Seib, a doutora Kátia. E ela veio ver como é que pode um ser humano tão pequenininho, eu vou ter que dialisar. E fazia diálise, não é hemodiálise. Diálise, eles colocam um cano aqui dentro, uma sonda aqui dentro da barriguinha, e ela dialisa, tirando todo o líquido, limpando o inchaço, retirando o líquido. E imagina eu operada, ter que ir para o hospital todo dia. Todos os dias eu ia, operada, e eu ia. E com 1 semana comecei a dirigir, que não podia, mas eu ia por amor. E cantava no hospital, e eu não acreditava, mas eu já começava a saber que aquilo era Deus trabalhando na minha vida. Porque quando a gente tem algo, quando a gente sabe, conhece o Evangelho, a gente sabe, é porque eu desobedeci ao meu Deus. Nunca era para eu estar cantando com a voz que Ele me deu, com o corpo, com o ar para o mundo. Era para estar cantando para Deus. E eu me desviei do propósito. E a diálise estava indo tudo bem. E a doutora Kátia disse, com 1 semana, se tudo ocorrer bem, ela vai fazer em casa a diálise. Estava tudo preparado. O quarto dela era a coisa mais linda do mundo. Nós compramos tudo que você possa imaginar do bom e do melhor. E ela adquiriu infecção através de uma bactéria muito forte. E os antibióticos não davam mais jeito. Então ela foi fazer hemodiálise. Ela foi o primeiro bebê aqui em Fortaleza e no Ceará a fazer hemodiálise com 2,1 kg. Ela já tinha perdido, estava com 1,850 kg. Bem pequenininha, com um catéter enorme no pescoço. O tamanho dela. Eu tenho as fotos, não trouxe, porque eu não quero recordar aquilo que a gente viveu. E
fiquei com ela todo o tempo. Até um dia que eu cheguei lá, ela dialisava 8 horas por dia. 8 horas. E passava muito mal. E eu, por tabela, passava mal. E o meu esposo, católico, ele sempre teve muita fé que ela ia resistir. E ele chegava lá, benzia ela, levava o terço, e depois, passava pouco tempo, ia embora. E nesse casamento começou a decair. E ela começou a fazer hemodiálise. Em um certo dia, ela fazendo hemodiálise, e eu olhei para ela e disse assim lá na gastroclínica: a Raquelzinha, ela não está bem. A Raquelzinha, ela está passando mal. Aí veio a técnica, veio a doutora, veio a... Não, ela está bem, olha aí, está bem, os parâmetros, está aqui 99, está aqui o batimento cardíaco, está tudo bem. E eu olhei e disse assim: ela não está bem, eu estou sentindo isso. De uma hora para outra, meu querido, ela começou a passar mal, teve um infarto. E todo mundo saiu dali, todos os pais. E eu fiquei na antessala, todos os médicos correram. Como é que ela viu e eu sou médica, não vê? E aí eu corri para a antessala e caí nos prantos no chão, os gritos, chorando e orando a Deus. E aqueles pais chorando junto comigo e clamando. Uns rezavam, porque é assim, quando a gente está no hospital, todo mundo se une em prol dos filhos. E a gente sente a dor do outro. E eu chorando os gritos: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Pai, eu volto para os teus caminhos, Senhor. Não precisa. E naquele momento eu me reconciliei com Deus, na antessala da gastroclínica. Depois fui numa igreja muito grande aqui em Fortaleza, e lá me reconciliei também na igreja, chorando muito. E eu costumo dizer que ali ela se foi, porque quando eu voltei, a médica dela veio correndo, chamaram do Albert Sabin, e ela foi, e ela estava inerte. Ela ficou morta dentro da incubadora. Inchou, de uma hora para outra, os olhos entreabertos, entubaram, e eu olhei, e eu não acreditei. Aí eu disse: Senhor, antes de ser minha, ela é tua. Meus queridos, eu nunca questionei meu Deus. Eu passei 1 ano, 1 mês e 11 dias com ela no hospital. Eu nunca questionei, Senhor, por quê? Porque eu sabia que Ele estava trabalhando na minha vida. E eu fui para casa. Aí o pastor Miguel ficou... Não acreditava, não creio, ela não vai morrer. A doutora Kátia olhou e disse assim: Ruth, eu não posso fazer nada mais. Amanhã já prepare tudo, porque ela não vai resistir. Realmente aqui ela teve parada cardíaca, e ela afetou o neurológico dela, e ela não está tendo reação nenhuma nos olhos, nem nada. Está entubada, mas eu sei que ela não vai resistir até amanhã. Isso era 5:30 da tarde. Aí eu fui para casa, aí me deitei, arrasada. Ele arrasado também. Ele: eu não acredito. E eu orei. Aí quando foi de madrugada, eu tive um sonho, que não foi sonho, foi uma visão que Deus mostrou. Eu sonhei que um homem entrava, um homem muito bonito. Eu só vi ele de costa, mas eu sabia que ele era muito bonito. Era bem alto, com uma roupa tipo cor salmão, a cor rosa puxada para o laranja, mas bem clarinho. E ele passava pelo leito da Raquel, e ele ia de madrugada, tudo em penumbra, como fica nas UTIs. E ele ia para o leito do Davi, que era um menino que estava lá, internado também. Aí depois ele sumiu. No outro dia de manhã, o Davi foi embora. E me ligaram da UTI: mãezinha, venha correndo para cá, que a sua filha Raquel quer arrancar o tubo, acordou, está mexendo aqui, esperta, que eu nunca vi na minha vida. E aí eu saí correndo para a gastroclínica, avisei para ele, a gente foi lá. Quando cheguei lá, ela estava vermelha, assim, agitada com o tubo, querendo arrancar o tubo, foi estubada.
E eu olhei e eu disse: minha filha, pelo amor de Deus, que é isso? Você quer matar a mamãe? Mas mesmo assim eu estava triste porque o Davi tinha ido embora. E aí o anjo do Senhor veio, mas não era o tempo dela, porque ele tinha ainda que cumprir o propósito através da vida da Raquel, e levou o Davi. E aí hemodiálise, e resolveram transferir, porque ela já estava com 4 para 5 meses, para a Unimed. Aí eu digo para você que aí começa o nosso calvário. Aí começa o nosso calvário. Na Unimed ela ficou muito tempo, que as enfermeiras já queriam adotar, e as médicas também, de tanto tempo que ela ficou. E eu ficava o dia todo praticamente em pé, porque não tinha na UTI da Unimed, quem conhece aqui, você não pode, não tem uma cadeira para a mãe sentar. E eu ficava muito tempo em pé do lado dela. Irmãos, eu reaprendi os hinos da harpa, eu reaprendi os louvores que eu tinha esquecido. Deus trouxe à tona na minha cabeça e no meu coração tudo que eu tinha esquecido no passado. Eu reaprendi. E eu cantava os hinos da harpa enquanto ela fazia hemodiálise. E ela amava ouvir eu louvar. E um hino que eu cantava demais para ela é aquele: de madrugada eu levanto para orar. Quem conhece? É bem antigo. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pede o que quiseres, que eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. E eu cantava demais esse louvor para ela. E ela olhava para mim. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a orar mais. Eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor que eu não tinha. Eu comecei a perder muitas vaidades que eu tinha. Eu só andava cheia de anel, de ouro, de tudo. E eu perdi muito, eu não andava mais, eu não tinha mais vaidade de nada. Eu fiquei muito magra. Eu sofri demais. E o pastor Miguel ia à noite, benzia, levava o terço, passava 20 minutos e ia embora, porque dizia que ela ia viver. E eu ficava muito tempo, meus pés muito inchados, muito inchados, minhas pernas. E lá eu lutei muito pelos pais daquela Unimed. Consegui muitas coisas, briguei muito com a diretoria, com a ouvidoria, para conseguir as coisas para os pais ali dentro. E eu consegui, porque era um sofrimento muito grande. Os pais ficavam esperando a noite todinha sentado numa cadeira normal, e via amanhecer o dia sentado ali, porque não tinha onde eles descansar a cabeça. E eu briguei, fui lá, subi e desci, consegui. Infecção hospitalar dentro da UTI, tinha muita coisa que tinha que ser consertada, os ar-condicionado, a limpeza, os lençóis que usavam para os adultos eram o mesmo para as crianças, para os bebês, aqueles imensos pesados. Lembra, amor? Briguei, consegui as mantinhas das crianças toda bordada, consegui as poltronas dos pais. Vi muitas crianças morrerem e vi muitas crianças viverem. E ali eu edificava muitos pais, e ali eu pregava para muitos pais, e eu levantava a fé, fortalecia a fé de muita gente ali dentro, através da palavra de Deus. E nesse tempo ela pegou várias infecções, ela teve 500 transfusões de sangue, não tinha mais. Eu estava comprando o sangue porque não tinha mais. Na Fujisan, Fujisan era amor. Não tinha mais sangue, tinha que separar a plaqueta, e não tinha mais. A gente chegou a fazer apelo na internet para nossos amigos para doar 500 bolsas de sangue. Ela tomou tanto sangue que ela era bem branquinha, ela ficou morena, de tanto sangue que ela tomou. E hemodiálise direto, todos os dias, ou então a madrugada toda. Mas eu nunca desisti.
E eu nunca questionei o meu Deus. Porque quando Deus tem propósito na minha vida e na tua vida, a gente não tem que questionar. A gente tem que adorar o Senhor. Independente da circunstância que você está passando. Independente da dor que você está sentindo. Independente de algo que te magoou, que algo que te feriu, alguma palavra que veio ao teu coração e fez você se afastar do Senhor, ou se afastar de pessoas que não era para ter se afastado. Deus, Ele tem propósito. Adore ao Senhor. Cante para Ele. Não pergunte por que, Senhor. Pergunte para que, Senhor, que Tu estás fazendo isso na minha vida. Para que, Senhor? É para trabalhar no teu ego? É para trabalhar na tua vaidade? É para quebrar o vaso e fazer um vaso diferente, um vaso novo, cheio de Deus? É para levantar você como coluna dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você está? Então não pergunta, Senhor, por quê? Eu não mereço. Diga, Senhor, para que eu estou aqui? Eu quero cumprir o teu propósito aqui nessa terra. Diga assim a partir de hoje. E assim ela sofreu muito, 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 muito. E ela teve um dia uma infecção muito séria que foi separada de todo mundo devido a uma bactéria multiresistente. Ficou no quarto separada. E ela teve que fazer, eu nem lembro o que foi, no pâncreas, alguma coisa, no baço, não foi? E furaram o baço dela nessa cirurgia. E ela começou a perder sangue. Ela inchou de sangue, ela encheu a extremidade todinha da barriga. E todo mundo dizia que ela não ia resistir, que ela não ia resistir. Era tanto sangue naquela UTI, tanto sangue, tanto sangue. E eu sei que ela resistiu, toda cortada. Irmãos, não tinha mais aonde pulsionar para pegar veia, para ela tomar os medicamentos. Quando a enfermeira vinha para colocar já o soro, ela já começava a chorar, porque ela sabia que ia ser furada de novo. Mas eu estava lá, eu cantava para ela. Quando ela começava a chorar, eu começava a cantar. E eu não deixava ela ver eu chorando. E assim, eu sempre acreditei que ela ia voltar para casa. Sempre. Ela um dia veio para casa com todo o equipamento da Unimed. Mas quando chegou em casa, um dia que ela passou, ela começou a passar mal e teve que voltar no outro dia para a UTI e ser entubada. Ela fez 1 ano, a gente fez a festa de aniversário dela de 1 ano, dentro do hospital, dentro da UTI. A gente tem fotos. E toda a equipe médica lá, porque ela era um milagre. E as pessoas diziam, ela é um milagre porque você é forte. E eu dizia, não sou forte, o meu Deus me faz ser forte. E muitas coisas que você passa e você diz, Senhor, como eu consegui passar por aquilo? Porque é o teu Deus que te fortalece. É o teu Deus que te fortalece. Nós não somos nada aqui. Nós somos pó e somos cinza. Eu digo que a gente não é melhor que ninguém. A gente não é melhor que o homem mais rico do mundo. Somos todos iguais perante o nosso Deus. E ela começou a ter fungo no coração. E a gente lutando. E com 20 dias, 20 dias antes da data que eu vou chegar, eu tive um sonho de novo. Que o médico dela, acho que era doutor Henrique, eu não lembro mais. Doutor João chegou para mim e disse no sonho: a Raquelzinha só vai durar mais 20 dias. E eu dizia, acordei. Aí eu dizia assim, Senhor, ou alguma coisa muito boa vai acontecer, ela vem para casa, ou alguma coisa muito ruim. Mas eu sempre acreditei na coisa boa.
comecei a contar os dias de trás para frente. 19, 18, 17. E tudo igual. Quando foi no 20º dia, que foi o primeiro dia que eu contei de trás para frente, eu cheguei no hospital, era 11 da manhã, como de costume, levando tudo dela, os brinquedinhos, as meinhas, tudo higienizada. E quando eu cheguei, foi algo que me marcou demais. No último dia, depois do sonho que eu tive, eu cheguei, ela estava muito inchada, muito roxa, entubada. Aí eu disse: minha filha, você pode ir. No céu não tem hemodiálise. No céu não tem transfusão de sangue. No céu não tem sofrimento. A minha filha vai. A mamãe vai ficar bem. E depois a mamãe vai encontrar você. Aí nesse momento, ela derramou 2 lágrimas. Na hora que eu falei. Aí eu me ajoelhei dentro da UTI, no quarto separado para ela. Eu disse: Senhor, antes de ser minha, Pai, ela é tua. Cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Aí passou o dia, eu fiquei com ela, eu cantei. Eu fui para casa 9h30 da noite. Miguel foi, benzeu ela de novo, rezou por ela, e a gente foi para casa. Mas eu sabia na minha alma que eu não ia ver mais. Aí quando foi 15 para meia-noite, quando Deus ele promete, ele cumpre. 15 para meia-noite, a gente recebeu ligação dizendo que a Raquel tinha tido intercorrência, fizeram tudo por ela e que ela tinha ido embora. E o marido estava em cima. Foi na hora da intercorrência. A ligação foi essa, intercorrência muito séria. E ele ligou para o meu filho no celular e disse assim: Anderson, vai ficar com a tua mãe, que a Raquelzinha não está bem, que eu estou indo para a Unimed agora. 15 para meia-noite, ele em cima da base aérea indo para a Unimed. Ele recebe ligação da menina da cuidadora, da Luciana, que ficava com ela esse tempo todinho. E aí disse: seu Miguel, a Raquel não resistiu, ela morreu. Meus queridos, na hora que o Anderson chegou, meu filho mais velho, no meu quarto, e disse para mim: mamãe, me abraçou e chorou. Aí eu corri pro quarto dela. Aí quando eu cheguei no quarto dela, que eu olhei as roupinhas, que eu olhei o quarto todo, eu me sentei na cama com a roupinha dela assim. Eu senti uma paz. Eu senti que os anjos do Senhor veio com ela lá no quarto e disse: mamãe, eu estou bem. E eu senti uma paz muito grande dentro da minha alma. Eu sabia que ela estava no coração do Pai, do nosso Deus. E todo mundo ligando para mim, a médica ligou e eu disse: não, eu estou bem, eu estou bem. Porque Deus ele estava me consolando, mas eu disse para ele ficou inconformado. Eu disse: amor, você vai, faz o sepultamento dela, eu não quero ver, porque se eu for pegar nela, eu quero que ela ressuscite. E eu não aguento. Aí ele foi, todos os trâmites foi ele que fez. E depois e ele não queria saber de igreja, não queria saber de crente, não queria saber de pastor, bebia muito. Nosso casamento estava acabado. Nosso casamento acabou. Um ano, um mês e 11 dias, o meu filho mais novo ficou bem magrinho.
porque eu não parava dentro de casa mais, não dava atenção mais para eles. A Nanda era bem pequena, mas o Pedro era maior, e ele sentia, ele ficou bem magrinho, que ele não queria mais comer. E passou, ela foi sepultada, minha família veio me ver, e eu disse: eu estou bem, porque todo mundo sabia do que eu passei no hospital, mas não estou bem. E eu sempre me questionava: por que, Senhor, para quê? Para que eu fiz tudo, Pai? E a gente foi para uma oração, e Deus usou a irmã e disse, eu dizia: Senhor, eu quero tanto ver onde é que ela está. Aí Deus usou a irmã, e ela não sabia de nada, e ela disse: você fez tudo, eis que eu te digo, tudo que você podia fazer você fez, mas era o meu propósito, o meu projeto na tua vida, tudo isso que aconteceu, para eu te ensinar e dizer que eu te amo. E nessa noite eu sonhei com a Raquel, toda de ouro, vestida de ouro assim, com os anjos do Senhor e um vidro que separava eu dela. Eu disse: muito obrigado, Pai, porque eu sei que tu me amas. Ele ficou inconformado, foi um mês inconformado, o remorso, ainda hoje ele ainda sente remorso, porque eu fiquei muito tempo no hospital e ele não ficou muito tempo no hospital. E Deus trabalhou muito na vida dele. Com 30 dias a gente recebeu um convite, eu recebi um convite para ir para uma oração no São Cristóvão, na casa da irmã Toinho, do pastor Gilberto. Eu fui, e ele bebeu o dia todo, como ele sempre diz, bebeu o dia todo, procurou briga, e eu, como mulher sábia, não briguei, viu mulheres? Não briguem. Se os maridos procurarem briga, toma um copo d'água, fique calada, depois passa a raiva dele. Não briguem. Eu não briguei. Quanto mais ele puxava a briga, mas eu não. Aí quando foi à noite, 6 da noite, que eu ia saindo bem devagarzinho para ir para a oração, ele: eu vou. Uma semana antes ele tinha tido um sonho, e no sonho uma voz dizia para ele: tudo o que tu tens foi eu que te dei. E aí ele me contou o sonho, eu amei. Nesse dia a gente foi para a oração, depois de uma semana, e ele levou também, foi comigo, lavou o rosto, puro cerveja. Eu fui dirigindo, aí ele só pensava que o pastor ia roubar ele. Levou R$50, naquela época ainda era um bocadinho de dinheiro, viu? Hoje não é nada. Aí ele dizia assim: esse velho vai me roubar. Porque o pastor Gilberto tem cabeça branca, né? Mas é novo o pastor Gilberto. Quando ele entrou, a gente cantou os 7 hinos da harpa. E aí ele começou, na hora que levantou todo mundo para orar, ele começou a sentir uma quitura dentro dele. A irmã Toinha olhou para ele, na hora começou a orar e disse assim: eu não já te disse, homem de pouca fé, que tudo que tu tens foi eu que te dei? Uma semana ele tinha sonhado com a voz dizendo isso, e no dia Deus confirmou isso para ele, e ele aceitou a Jesus na cozinha, como ele costuma dizer, aos pés de um fogão da marca Esmaltec, ele diz a marca. E nosso casamento foi restaurado. E assim, depois daquilo, tudo que eu passei, não foi fácil. Não foi fácil. Deus me trouxe pela dor. Me trouxe pela dor, literalmente. E eu creio, eu estava dizendo no carro, que um dia eu vou ver a Raquel maiorzinha, porque eu acho que cresce no céu, é o que eu acho, né? Com o cabelo grande, lourinha, e cantando comigo lá no céu. Eu creio que eu vou ver isso. Quem perdeu um filho aqui sabe quanto é doloroso você perder um filho. Você nunca fica bem. E eu ainda hoje tenho os brinquedos dela guardados. Dei muita coisa dela, mas ainda tenho um fio de cabelo dela guardado. Eu evito ver. Eu evito contar esse testemunho porque dói muito na minha alma. Mas eu sei que foi o trabalhar de Deus na minha vida
Então assim, o que eu tenho para dizer para ti é que passa o processo que Deus está fazendo você passar. Eu não sei qual o processo que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo. Eu não sei qual é os traumas que você tem. Eu não sei quais são as tribulações que você está passando, as angústias do teu coração, o que você está passando com a sua família, na sua casa, aonde é. Eu não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Passa pelo processo, porque o Senhor, Ele está contigo no processo. O Senhor, Ele não vai te abandonar. O Senhor, Ele segura na tua mão, mesmo que você se ache que não vai conseguir. Mas é Ele quem te sustenta. Ele é a tua fortaleza. Ele é o socorro presente na tua vida na hora da angústia e da aflição. É Ele que te consola. É Ele que te renova. É Ele que te levanta. É Ele que te sustém. É Ele que faz o melhor para ti, pela tua casa, pela tua família. É somente Ele. Então sempre eu digo, não reclama, passa pelo processo e adora ao Senhor Jesus. Aleluia, porque grandes coisas Ele tem para ti. Grandes coisas Ele tem para ti. Grandes coisas Ele tem na tua vida. Não reclama, porque quanto mais você reclamar, mais no deserto você vai ficar.